Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um gênero chamado história em quadrinho. Você conhece? As histórias em quadrinhos, elas têm características próprias. Vamos entender um pouquinho sobre elas. O que as define? Como é que eu posso definir algo como sendo uma história em quadrinhos, hein? A história em quadrinho tem todo um processo. Ela tem um início, um meio e um fim. E é muito importante que haja uma lógica, porque esse texto precisa conversar muito bem com as imagens. Vocês já prestaram atenção nisso? Vocês já leram uma história em quadrinhos? Na história em quadrinhos, eu tenho um personagem, e geralmente é fixo. E toda a história é centrada nesse personagem fixo. Eu tenho uma narrativa, eu tenho toda uma história que tem que ter um começo, um meio e um fim. E tem que estar muito bem estabelecido isso. Até porque uma história em quadrinhos, ela é rápida, mesmo que seja em livros. Porque eu tenho história em quadrinho que possa ser em revista, em jornal ou mesmo um livro. Ela pode ser em folhas com muitas páginas ou pode ser tirinhas com apenas alguns desenhos. Ela é denominada história em quadrinhos por causa exatamente da sequência em quadros, que é algo extremamente importante. Eles podem ser coloridos ou eles podem simplesmente ter uma cor só. Não há necessidade deles serem numerados. Aqui eu coloquei numerado para você entender que precisa ter uma sequência. Mas quando você lê, você entende até pelas imagens toda essa sequência. Essa sequência em quadros ou tirinhas é o que define muito bem a história em quadrinhos. A história em quadrinhos tem uma composição. Ela pode ser em tiras ou pode ser em páginas. É muito importante que ela tenha uma lógica entre essas imagens e o texto, que às vezes é muito pequeno. As imagens falam por si só. Quando se pensa em uma história em quadrinhos, o mais importante é uma linguagem por meio visual. Então, todas as falas são feitas em balões de fala. Esses balões são muito importantes. Uma história em quadrinho tem sempre um objetivo. Ele pode ser político, social, esportivo, científico, histórico, infantil, não importa. Mas sempre está transmitindo algo. Os personagens nas histórias em quadrinhos podem ser qualquer coisa. Podem ser figuras humanizadas, podem ser bonecos, animais, objetos. Qualquer coisa pode ser um personagem. As imagens estão sempre completando o texto, as imagens. Existe toda uma conversa gráfica, ilustrativa entre tudo isso. De certa forma, tem que se fazer entender toda a história, tanto pelas imagens como pelo texto. A narrativa completa uma com a outra. As expressões são trazidas no papel por todos esses aspectos. Os balões de fala é por onde se passa toda a escrita. Porque, pense comigo, uma história em quadrinhos é algo para você ler. Você vai ouvir essa história através das imagens e das escritas. Esses balões, eles são muito importantes, porque eles comunicam através das falas dos personagens. Eles são empregados textos
ou imagens, ou mesmo o próprio balão representa algo. Como, por exemplo, um pensamento é expressado por esse balão, aonde nós temos uns pontinhos. Ele está pensando em algo. O nosso personagem pode falar também através desse outro balão de fala. Ele é redondo e aponta para o personagem que está falando. Se ele for estridente, com essas linhas pontiagudas, ele está gritando algo. E se tiver mais de uma indicação, é porque eu tenho mais de um personagem falando a mesma coisa. Dentro desses balões também podem ter acentos. Podem ser exclamativos, que estão admirando e exclamando algo. Pode ser uma dúvida, uma pergunta. E não precisa escrever. Eu só coloco o acento e é suficiente para se fazer entender. Uma ideia também pode ser colocada no balão e sem usar nenhuma palavra, apenas uma imagem de uma lâmpada. Ela representa que o personagem teve um pensamento, uma ideia. O formato desses balões também transmitem as intenções. Como, por exemplo, se o personagem estiver cochilando, eu tenho esses Zs. As onomatopeias é um outro recurso muito utilizado. E são palavras que tentam reproduzir os sons, como, por exemplo, cabum, como o som de um trovão, tic-tac, tic-tac, como o som dos ponteiros de um relógio. E tem muitos outros. Esses sons são chamados de onomatopeias. Essa palavra significa isso e é muito utilizado nas histórias em quadrinhos. Existem muitos recursos gráficos que são usados. Eles compõem todo o visual e tem que se combinar. Linhas, cores, formas, texturas são elementos utilizados para comunicar os diversos sentidos que está se tentando dizer. Está se tentando expressar algo, uma ideia. Tudo isso é utilizado, todos esses elementos, como linhas, cores, formas e textos. Isso tudo para poder contar uma história. Abaixo eu tenho uma tirinha. É do Snoopy. Ele está conversando com a sua amiga Pet Pimentinha. Ela diz: Snoopy, esta tem sido uma semana horrível para mim. O que se pode fazer quando tudo dá errado? Snoopy dá um beijo na Pet Pimentinha. Esse é um bom conselho, diz a Pet Pimentinha, e começa a se sentir melhor. Estão vendo? Esse é o exemplo de tirinha. É uma história em quadrinho. Ela é curta, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Terminou todo esse enredo. Eu tenho imagens que representam tudo isso. E eu tenho os balões de fala. Percebam que eu tenho uma outra coisa também. Eu tenho uma onomatopeia. Nem sempre elas estão presentes, mas isso é muito bom quando ela está. Ela dá um sentido maior ainda à história em quadrinhos. Perceba o som. É o som do beijo. E como eu tenho ele próximo a ela, eu imagino que é um beijo. E olha só, tem um coraçãozinho. Significa que é um sentimento que ele está tendo. Ela ficou muito feliz com isso, não foi? Agora eu tenho uma atividade para vocês. Percebam que eu tenho uma história com quadrinhos aqui. Uma tirinha. Escreva nos balões de fala. Perceba que eu tenho nessa história, eu tenho um personagem. Eu tenho um monstrinho. E olhe só o balão que está próximo a ele.
Esse é um balão de pensamento. Ele está pensando em algo. O que será que ele está pensando? Próximo a ele, eu tenho uma cartola. Então ele deve estar pensando em uma mágica. Será que é isso? Agora, no segundo balão, ele resolve falar. Percebam que o balão é diferente do primeiro. Ele está falando. Antes ele pensou. Isso é um chapéu? É uma cartola de mágico? Ele está só pensando. E agora ele resolveu dizer. O que você acha que ele pode dizer? No terceiro quadrinho, eu tenho essa cartola. Ela fez um barulho. Olha só, estridente é um outro tipo de balão, não é? Essa cartola, ela criou vida. Olha só, ela virou um monstrinho. No quarto balão, em seguida, eu tenho um monstrinho. Eu acho que ele resolveu fazer uma brincadeira com seu amigo, não foi? E no último balão, eu tenho desfecho. Eu tenho muitas pessoas aplaudindo. Elas estão admiradas. Foi um grande espetáculo de mágica, não foi? Agora eu quero que você escreva nesses balões de fala e diga o que você acha que esses personagens estão dizendo. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Gostaria que vocês fizessem as atividades na plataforma e me enviassem o quanto antes, certo? As histórias em quadrinhos são muito divertidas de fazer e você pode estar sempre treinando. É uma ótima forma da gente produzir um texto. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!